Se for para o bem de todos e a felicidade geral da nação, principalmente dos alunos, digam ao povo que eu gravo. É isso aí, galera. Estamos aqui hoje, tá? Para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje é uma videoaula sobre o Egito Antigo, beleza? Eu vou tentar deixar essa aula mais dinâmica possível para vocês. A gente vai falar, né, em aspectos gerais do Egito Antigo hoje. Eu não vou me alongar muito, não vou me estender muito. Então, no nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre território e formação, períodos. Nós vamos falar também sobre a sociedade, economia, arquitetura, religião, né? Que vamos falar daquilo que todo historiador fica todo bobo quando vê, que é o que? Uma múmia. A gente vai falar do processo de mumificação, beleza? Então, vamos lá começar essa aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai começar primeiro falando sobre o território, tá? Onde ficava o Egito Antigo? Para quem não sabe, o Egito fica na África, tá? Sim, o Egito fica na África, beleza? Ele fica ali numa região chamada Crescente Fértil. O que é Crescente Fértil? A Crescente Fértil, ela é uma região que tem muitos rios. Tem a época de cheia e uma época que o rio abaixa. Quando o rio ele tem essa época de baixa, essa época de normalização dele, tá? Toda aquela região ao redor do rio Nilo, beleza? Fica muito fértil, fica boa para plantio, para cultivo. Então por isso que se chama Crescente Fértil, tá? Essa região ela vai desde o Egito e ela segue toda aquela região ali embaixo, ó, Egito, Israel, Líbano, Síria, até a Mesopotâmia, que é o nosso próximo assunto. Gente, aqui na formação do Egito Antigo, ela é muito comum igual todas as outras populações dessa época, tá? Ela é formada por uma mistura de diversos povos diferentes. Eram vários povos que se organizavam, né, em comunidades, geralmente eram comunidades familiares, que se chamam monos, tá? Então, é como se fosse várias cidadezinhas, várias vilas, uma pertinho da outra, ou até mesmo mais afastada, mas foi assim que surgiu o Egito Antigo, tá? Todos esses monos, eles se juntavam, geralmente ficavam ao redor do Rio Nilo, né? O Rio Nilo era onde era o principal, era o ponto principal do Egito Antigo, tá? Porque tudo dependia do rio, beleza? E eles viviam naquilo que eu já falei, que era aquela questão do ciclo das cheias, né? Tem uma época do ano que o rio ele enche. Quando o rio enche, ele se expande, ele inunda tudo e tudo mais. Quando o rio abaixa, né, aquela terra ela fica propícia para plantio, beleza? Vamos lá. Então, a União, tá? Ela começa praticamente em 3500 a.C. Até nessa época, tá? A gente tem, por exemplo, dois Egitos, né? Nós temos o Baixo Egito, que é a parte norte, e nós temos o Alto Egito, que é a parte sul. Até que em 3200 a.C., um faraó, o primeiro faraó, tá? Chamado Menes, ele é responsável pela unificação egípcia. Por quê? O Baixo Egito conquista o Alto Egito, tá? E quando acontece isso, né, o líder do Baixo Egito, que era Menes, acaba se tornando o primeiro faraó, tá? Aqui se inicia a parte mais legal do Egito Antigo, né, que é a mais legal, mas é que é a mais famosa, né, que é a parte dos faraós. Períodos da história egípcia. Nós temos 3 períodos principais: Antigo Império, Médio Império, Novo Império, tá? O Antigo Império é a partir da unificação, tá? Lá de 3200 a.C. até 2100 a.C., tá? É da parte da unificação, quando o Baixo Egito conquista o Alto Egito, né? Quando Menes unifica tudo. É nessa época aqui, nesse período histórico aqui, que a gente tem as principais construções do Egito Antigo, como as pirâmides, por exemplo, aquelas 3 pirâmides mais famosas, tá? Foi aqui que elas foram construídas, tá? Sem falar também que obras de drenagem, de irrigação, a separação de terras para plantio, e tudo isso foi feito aqui no Antigo Império, tá? O faraó, ele tinha poder total, absoluto sobre tudo e sobre todos. Por quê? O faraó, ele era considerado o escolhido dos deuses. E não só isso, ele era um deus vivo na terra, tá?
Então, como ele era um Deus vivo na Terra, não tinha ninguém que batesse de frente com ele, digamos assim, tá? Só que nessa mesma época nós tivemos um enfraquecimento político do Egito Antigo por causa de várias, digamos, banalidades internas, sabe? Foi uma coisa mais interna deles. Em 2100 a.C. até 1580 a.C. nós temos o período histórico chamado de Médio Império. Tá? O Médio Império, né, ele foi quando os faraós eles conseguem controlar todos aqueles empecilhos internos, eles retomam total poder de novo. Porque com o enfraquecimento político, os faraós, eles não é que eles perderam o poder, mas eles tiveram um enfraquecimento do poder deles. Então nessa época que eles retomaram esse poder que eles já tinham, então eles conseguiram também conquistar muitas terras, teve uma expansão territorial aqui no Médio Império, tá? Agitações internas, de novo, elas abalam o Império mais uma vez por N motivos, né? E isso acontece até a invasão dos Hicsos, tá? Os Hicsos eram um povo que era um povo nômade, vindo da Ásia, né? E eles tomam esse lugar, eles tomam o Egito Antigo, né? Eles invadem e assumem tudo. No Novo Império, né? A gente tem o Novo Império, ele começa com a expulsão dos Hicsos, né? Nós tínhamos Hicsos lá bonitinhos, paz e amor, lá no poder, e agora nós temos a expulsão deles. Os egípcios conseguem reconquistar o que era deles, tá? Só que eles estavam muito abalados, tanto politicamente quanto socialmente, porque, poxa, eles ficaram muito tempo com os Hicsos no poder, tá? Então, no Novo Império, teve muitas e muitas conquistas consecutivas de vários povos diferentes, né? E isso foi se prolongando, se estendendo, e o entra e sai de povo, e conquista e desconquista, e vai e não vai, ou racha, racha e não racha, que isso se estendeu até a conquista dos romanos em 30 a.C. Sociedade. Como eu já falei, o faraó era o centro de tudo, né? Ele era um deus vivo na terra, então obviamente ele era a pessoa que mandava, ele era o líder político, o líder religioso, né? O líder de tudo dentro do Egito Antigo. Abaixo, caminhão. Agora é assim, agora eu só venho te passar quando eu estou gravando. Abaixo do faraó nós temos os nobres e sacerdotes. Quem são os nobres e sacerdotes? Nobres geralmente era a família do faraó, mulheres, filhos, irmãos e dandanã. Ô vó, não bate aí! Os sacerdotes são os outros líderes religiosos ali dentro. Nós temos os soldados, obviamente, né? Soldados eram bem importantes. Logo após os escribas. Os escribas eram os únicos que sabiam ler e escrever, além do faraó, né? Nós temos comerciantes, artesãos, camponeses e os escravos. Quem são os escravos? Escravos são escravos por conquistas territoriais, escravos de guerra, né? E outros povos que vinham ali. Gente, ser escravo no Egito Antigo era bom, tá? Tu trabalhava um monte, mas tu também tinha casa, comida e roupa lavada, digamos assim. A economia do Egito Antigo era totalmente agrária, tá? Ou seja, eles viviam de plantio, como cevada, trigo e algumas frutas, né? Vinham da criação de gado, criação de ovelha, né? Criação de bode, tananã, tá? O Rio Nilo, ele era o principal responsável pela economia, porque era por ele total economia. Lembra da época das cheias? Então, por causa disso também, e porque ele era o principal meio de transporte dentro do Egito Antigo, né? Você conseguia ir rapidamente do ponto A ao ponto B dentro do Egito muito facilmente pelo Nilo, tá? Não havia propriedade privada. Não tinha propriedade privada, tá? Então todas as terras eram de quem era do faraó. A arquitetura, ela era totalmente voltada à religião. Então tudo aquilo que a gente vê dentro do Egito hoje, né, dentro do Egito Antigo hoje, as pirâmides, as estátuas, né, tudo isso é tudo voltado para a religião, tá? Como toda a antiguidade na verdade é.
beleza? Então tudo ou é um templo, ou é uma homenagem ao deus tal, uma homenagem ao faraó tal. Então tudo isso tem um porquê, e esse porquê tem base na religião. A religião, eles eram politeístas, tá? Ou seja, eles acreditavam em vários deuses. Os deuses, eles eram antropomórficos, ele tem feição, né, gostos humanos, ou seja, ele sente dor, ele sente raiva, ele se apaixona, entendeu? Ele mata, ele tem filhos, ele, né, ele tem a feição, ele tem um corpo humano, às vezes ele tem a cabeça também, outras vezes a cabeça de um animal, mas o corpo é humano, mas sempre nesse contexto antropomórfico, tá? Os deuses são de natureza excepcional, né? Ou seja, eles têm natureza própria, tá? E cada um é responsável por uma parte da natureza, entendesse? E eles acreditam nas rivalidades entre deuses, ou seja, o Deus A, ele não gosta do Deus B, então essa região aqui não gosta daquela região de lá, ou eu não falo com meu irmão porque eu acredito num Deus tal, meu irmão acredita no outro. Tinha umas coisas assim, uns babados bem retardados assim, tá? Dentro do Egito Antigo. E como eu falei, processo de mumificação. Eu já falei pra vocês que todo historiador fica doido por uma múmia, né? Então, o processo de mumificação, ele é bem simples até, tá? Não é tão simples assim, mas para nós entendermos, ele é bem simples. Primeiro que a gente tem que falar do processo de mumificação é que tem base na religião. Eles acreditam, tá? Eles acreditam muito, entendeu? Que a vida após a morte tem um retorno, então eles precisam de um corpo para voltar. O faraó, ele voltaria algum dia, tá? Então por isso que eles fazem o processo de mumificação. Como que funciona esse processo? Esse processo, ele acontece assim: o faraó morreu, tadinho, faleceu, né? Felizmente, né? Beleza, eles pegam o corpo do faraó. Eles vão levar para uma região do Nilo, tá? Uma região do rio Nilo, onde eles vão limpar o corpo externamente, uma limpeza geral, tá? Uma limpeza geral do corpo dentro do rio, tá? Depois, eles faziam a limpeza interna. O que é a limpeza interna? Eles tiravam todas as vísceras e todos os órgãos secundários. Dentro do corpo ficaria somente pulmão, coração, entre outros alguns outros órgãos, tá? Como que eles faziam essa limpeza? Eles faziam um corte aqui do lado, na parte esquerda, tá? Do corpo, e ali eles iam tirando tudo aquilo que eles consideravam impuro. Alguns órgãos mais importantes, eles eram colocados em alguns vasos, né? Que eram como se fosse uma oferenda aos guardiões, né? Aos filhos do deus Horus, né? Que é o deus mais importante dentro da religião egípcia, tá? Depois eles tacavam sal em tudo. Era colocado sal por fora, por dentro, era por tudo. Por quê? O sal, ele ia meio que conservar a carne, né? Então por isso. Depois eles colocavam a questão do recheio seco. O recheio seco, quando eu digo, é que eles colocavam tanto cipilho, entre outras coisas, perfume e tudo mais, dentro do corpo, né? Para poder conservar aquele corpo, e depois eles enfaixavam, como a gente conhece, a múmia, a famosa múmia, né? Que anda... Era assim, tá? Processo de mumificação, beleza? Então era isso, tá? Hoje o vídeo não tá muito bom, eu sei, mas eu tô dando o meu máximo pra vocês, tá? Então, estamos encerrando mais um vídeo por aqui, galera. Seguinte. Então, nós estamos encerrando mais um vídeo, tá? Por hoje, a gente fica com a primeira aula sobre o Egito Antigo. A gente vai falar pretendo fazer uma parte 2 dessa aula, falando somente sobre a política e especificamente na história política e da religião do Egito Antigo, tá? Porque vocês vão perceber que tem muito a ver uma coisa a ver com a outra. Se inscreve no canal, né, para dar aquele apoio.
Deixa o like para me ajudar, se gostou do vídeo. Se não gostou, deixa o like também, porque por pena, mas deixa. Deixa aí no comentário algumas sugestões de vídeo. E é isso, tchau!